Diego Amorim, hoje trazendo aqui o Rafael Tebas, também eles receberam um senador do PL na Nova Brasil, em Brasília. E aí, Diego, qual foi a conversa com esse senador, hein? Pois é, Nonato, hoje eu tô aqui com o meu casca de bala da política brasiliense, Rafael Tebas. Bom dia, Tebas, bem-vindo. Tudo bem, Diego? Bom dia para você, bom dia, Michele, Nonato, ouvinte da Nova Brasil. Muito bem, Rafael Tebas recebeu aqui na Nova Brasil, Brasília, no finalzinho da semana passada, viu, Michele, Nonato, você ouvinte, o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. O Beto Martins, é até interessante a gente contar isso para o nosso ouvinte. Sim, Santa Catarina. Ele é o segundo, só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente chama, pessoal. Ele é o segundo suplente do ex-senador Jorginho Melo, que hoje é o governador de Santa Catarina, também do PL. Jorginho Melo deixou o Senado para se candidatar ao governo de Santa Catarina, venceu, aí assumiu no lugar dele a primeira suplente, que é a Ivete da Silveira, do MDB, que é casada com um ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que também foi ministro de Estado na época do governo Sarney, lá atrás, e a Ivete pediu licença do Senado por 120 dias no final de julho, por um período de 4 meses, para se dedicar às campanhas das eleições municipais, e o Beto Martins assumiu, então, essa vaga no Senado. Muita gente querendo que ele continue ali no Senado, porque tem uma disputa entre o PL e o MDB, uma disputa velada nos bastidores para garantir mais uma cadeira no Senado Federal. Isso faz diferença diante de tantos temas polêmicos que a gente está vendo ser tratado no Senado. Lembrando que o PL é hoje oposição e o MDB é base do governo. Mas para isso, a Ivete da Silveira teria que renunciar ao mandato dela no Senado. Pois bem, Beto Martins veio aqui e fez uma análise desse resultado do primeiro turno das eleições, né, Tebas? Exatamente, Diego. Ele comentou vários assuntos com a gente, né? E um dos principais, sem dúvida, foi essa avaliação em relação ao primeiro turno das eleições municipais. Até diz que os resultados indicam caminhos para as eleições gerais de 2026. A gente tem esse vídeo e a gente pode acompanhar agora, inclusive. Tem influência, sim. Santa Catarina tem uma marca histórica em todas as últimas eleições, onde majoritariamente 75% da população sempre tem uma escolha para o lado mais conservador. Né? Até porque o modelo está dando certo. Né? Nós acreditamos, nós em Santa Catarina, nós, por exemplo, né, entendemos da absoluta e rigorosa necessidade de você ter programas sociais para atender pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Mas só que em Santa Catarina a gente não se orgulha de aumentar Bolsa Família. Nós nos orgulhamos de diminuir. Né? Porque quando você diminui Bolsa Família, é porque você deu para aquela família dignidade, trabalho, renda. Né? Se o modelo está dando certo, a tendência é que cada vez mais o eleitor catarinense se firme e cresça no conservadorismo. Aí então o senador Beto Martins, né, fazendo essa análise, porque existe essa polêmica, né, Diego? Tem gente que diz que os resultados das eleições municipais nada tem a ver com as eleições gerais. E de acordo com o senador, na opinião dele, na avaliação dele, tem sim relação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, defendem alguns, né, Tebas, mas outros dizem que acaba preparando o caminho, né, preparando o terreno para as eleições gerais 2 anos depois, nessa cabeça do eleitor que está cada vez mais nacionalizado. Ele pensa no município dele, mas está sempre de olho também nessa disputa até mesmo ideológica do ponto de vista nacional. Santa Catarina, que é um dos estados mais conservadores do Brasil, realmente, né? A gente teve lá a reeleição em primeiro turno em Florianópolis, na capital catarinense, de um candidato do PSD, mas muito ligado à direita, e eles fizeram bastante prefeituras também, né, Tebas? Sim, foram várias prefeituras, né, e o senador comenta exatamente isso. Ele fala sobre o crescimento do PL nessa região do país. O resultado das eleições de Santa Catarina reforça muito a liderança do governador Jorginho Melo. O PL saltou de 27 para 90 prefeituras no estado de Santa Catarina, um estado de 295 municípios. Além disso, foram mais de 530 vereadores eleitos. Eu fico feliz também de falar que na minha cidade, de Imbituba, na minha região, nós tivemos uma vitória muito vigorosa. E isso só aumenta a responsabilidade de todos nós que militamos no partido e do nosso governador, que caminha aí para a sua reeleição daqui a 2 anos. De qualquer maneira, o que é um dado muito importante de colocar Santa Catarina em evidência é que, só fazendo uma pequena comparação, nós tivemos quase 60% dos partidos que compõem a base, né, de prefeituras alcançadas no estado, e o nosso principal adversário, o PT,
vai administrar apenas 0,3% dos eleitores de Santa Catarina. Dessa cutucada também no PT, né, Diego Amorim, ouvinte da Nova Brasil. Ele foi secretário de Portos, Aeroportos, Ferrovias no estado de Santa Catarina, esse senador, o Beto Martins. Ele também comentou sobre a reforma tributária, viu, Diego? Ele disse que tem recebido aí vários representantes de diversos setores em seu gabinete. Ele fez críticas, inclusive, à regulamentação, à forma como está sendo conduzida a regulamentação da reforma tributária, porque vai, de acordo com ele, prejudicar o setor de serviços. E diz que está torcendo para que algumas alterações ainda sejam feitas em relação à reforma. Tinha uma expectativa muito grande de que a gente concluísse aqui em Brasília, visse concluir essa regulamentação da reforma tributária ainda este ano. Até agora nada, né, Tebas? Até agora nada. Nessa próxima quarta-feira, a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, vai se reunir. Um plano de trabalho vai ser ali apresentado, ao que tudo indica, é isso que vai acontecer na próxima quarta-feira, mas o tempo é curto, né? O prazo é curto, porque a gente já está chegando no final do ano. É isso aí. Acabando o segundo turno das eleições, os deputados e senadores vão mergulhar cada vez mais na disputa interna, né? Na eleição da Câmara e do Senado, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. E que o clima está quente na Câmara dos Deputados. No Senado, Davi Alcolumbre está tranquilo, caminhando aí para uma nova eleição, mas na Câmara a briga continua, né, Tebas? Isso, na Câmara a gente vai ter uma disputa extremamente aí, apertada, talvez, é possível que isso aconteça, né? O Antônio Brito, o Omar Nascimento, o Hugo Mota também são os candidatos até agora apresentados, mas a gente pode ainda ter surpresas, e no Senado, né, deve ser mesmo o Davi Alcolumbre, é o favoritaço para essa disputa. É isso aí, 7h20, Nonato, Michele, a gente continua aqui em Brasília, recebendo políticos, senadores, deputados da Nova Brasil, Brasília, para continuar analisando aí o resultado do primeiro turno das eleições e mirando também o segundo turno em 2026. Só para concluir, a Ivete da Silveira, que eu comentei, que é a primeira suplente do Jorginho, ela é viúva do Luiz Henrique da Silveira, que faleceu em 2015, vítima de um infarto fulminante. 7h21, Nonato, Michele. Obrigado, Diego Amorim, Rafael Tebas, trazendo para a gente aqui, portanto, essa análise aqui na programação da Nova Brasil. E